autonomia, funcionalidade. O que nós vamos tratar hoje, no Mais Que Ortopedia, vai ser a importância de você que está nos assistindo hoje se importar com o seu membro superior. Todos sabem que ela existe, em especial estou falando da mão. Entretanto, você só vem perceber quando você começa a ter alguma patologia, alguma doença, onde você começa a perder a funcionalidade dela. E aí, para isso, nós trouxemos hoje uma grande personalidade nessa área de reabilitação, de tratamento dessas alterações do membro superior. Então, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Mais Que Ortopedia. Hoje, a nossa convidada é uma grande amiga e desde já eu quero agradecê-la. Daqui a pouco eu vou apresentar, tá? É uma pessoa, é professora universitária, já fizemos parceria, não vou dizer o tempo não, tá? Lá para trás, quando a gente dava aula de ortopedia, e ela na físio, tá certo? Em conjunto, e a gente se deu super bem e deu pra gente conhecer. E como eu disse a você, aqui a gente só traz realmente, tá? Não é questão de amizade, não. É quem eu conheço que tem bons resultados na prática. Então, quero agradecer a professora, doutora Ana Candice, a qual a gente vai chamar de Candice, que ela é mais conhecida como Candice, tá certo? E, Candice, eu quero agradecer muito você ter aceitado. E eu já tenho certeza que esse episódio vai ser fantástico, porque você é uma pessoa, você é uma profissional fantástica. Então, eu quero agradecer por você ter saído da sua clínica, dedicado alguns minutos para a gente do Mais Que Ortopedia. Obrigada, Rogério. Boa noite, pessoal, público do Mais Que Ortopedia. Eu, enquanto profissional, amiga do Rogério, como ele falou, a gente não vai falar do tempo que a gente trabalha junto, que se conhece profissionalmente, mas venho agradecer não somente em nome da profissional, mas em nome da fisioterapia, por poder ter um espaço aberto para mostrar o que a especialidade fisioterapêutica faz e em nome de toda a equipe da Clínica Quiros Reabilitação Integrada, que é uma clínica pioneira aqui em Maceió, voltada para o cuidado da lesão musculoesquelética de adultos, jovens, crianças e idosos. Então, só temos a agradecer esse convite tão especial. É uma honra para a gente estar aqui falando um pouco do que a fisioterapia, principalmente da especialidade, pode fazer. A honra é toda nossa. E quando a gente fala aqui mais que ortopedia, normalmente a gente tem que ter um tema, que é mais que medicina, mais que ortopedia. Aqui a gente fala de vida e vida de qualidade. E quando a gente está falando de vida, normalmente o que eu sempre falo e bato aqui, e você já me conhece, que você sabe, é equipe multidisciplinar. Eu não entendo, tá certo, você tratar só uma pessoa de uma maneira assim, só o ombro, só o pezinho torto, só isso. Não, na minha cabeça tem que olhar o paciente de uma maneira holística, e olhando de uma maneira holística, você vai precisar de uma equipe multiprofissional. E aí, quem sai ganhando com isso é o paciente. Mas, diga pra gente um pouquinho quem é Candice, quem é a doutora, professora Candice. Bom, eu sou Ana Candice, como eu já me apresentei no começo, e o Rogério já me apresentou, mais conhecida como Candice. Sou natural de Aracaju, Sergipe, e estou em Alagoas, né, em Maceió, há 25 anos. O que me trouxe para Maceió foi que eu vim fazer o concurso da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, que na época, há 25 anos atrás, era a antiga ECMAL, Escola de Ciências Médicas, e de lá para cá eu passei um tempo ainda residindo e atuando na fisioterapia musculoesquelética e no membro superior em Sergipe e em Alagoas, né, em paralelo, e já tem 25 anos que eu estou dentro da Uncisal como docente, onde eu leciono a disciplina que antes se chamava osteomioarticular, juntamente com duas outras docentes, e hoje se chama traumato-ortopedia e reumatologia. E sempre atuei na área da musculoesquelética e atualmente, junto com o meu esposo Fernando, que é o administrador, nós temos uma equipe de profissionais fisioterapeutas especializados na musculoesquelética
que compõem a Clínica Quiros Reabilitação Integrada, localizada aqui. Nossa clínica vai fazer 8 anos. E o nosso público-alvo é o atendimento das lesões musculoesqueléticas, tendo como carro-chefe o membro superior, lesões de ombro, cotovelo, punho e mão, que é uma das minhas especialidades, lesões reumatológicas, na qual eu fiz um mestrado na Unifesp, Escola de Ciência de Medicina de São Paulo, e também as lesões traumato-ortopédicas. Traumato-ortopédica, né? Então, o que foi que levou você a fazer fisioterapia e depois você escolher por essa área de membro superior? Na verdade, eu sempre gostei do cuidar, mas não tinha uma direção exata ainda enquanto estudante de como seria esse cuidar. Inicialmente, gostava muito de bicho por causa da influência dos meus pais, principalmente do meu pai, que era do interior de Sergipe, então vivia muito cercado em questão de sítio, roça, como a gente chama lá em Sergipe. Mas aí acabei sendo chamada para fazer o vestibular de fisioterapia na UNIT, né, que tinha um núcleo em Alagoas, né, e hoje se chama uma outra instituição, mas a UNIT é a Universidade Tiradentes, em Sergipe, e eu passei no vestibular de uma das primeiras turmas, na verdade foi um vestibular único, quando eles formaram a primeira turma de fisioterapia, e essa turma foi transformada em 2 turmas, e eu me formei lá, e logo depois da formatura, através de uma professora que nós tínhamos em comum, que também ensinava aqui, na Uncisal, antiga Equimal, surgiu o concurso e nós viemos num grupo de vários ex-alunos recém-formados fazer esse concurso. E aí eu passei em uma das 2 vagas que tinham para a disciplina de osteomioarticular, que é a disciplina que eu leciono até hoje. Então quem saiu ganhando foi a Uncisal hoje. Com a sua Eu também contratação. ganhei bastante. Ô Candice, agora me diga o seguinte, vamos começar, tá certo? De distal para proximal. Então vamos falar da mão. Sim. Qual a importância da mão? Na verdade, a mão ela é a unidade funcional do membro superior. Destrinchando exatamente qual a importância da mão para a vida do ser humano, ela basicamente é quem nos ajuda a descobrir. Nossa mão funciona como nosso segundo olho. Né? Com a mão você sente, você percebe, e você teve uma fala muito assertiva quando você, no começo da apresentação do programa de hoje, você chegou a dizer que a gente só percebe a existência e a importância real dela quando a gente tem alguma lesão, alguma dificuldade de movimentação. Então, o nível de comprometimento da mão, ele determina muitas vezes não só a funcionalidade do paciente, mas também o nível de independência dele no seu trabalho, no seu convívio familiar, nas suas atividades do dia a dia, como um simples ato de vestir uma camisa, os simples atos de fazer atividades de higiene pessoal. Então, dentro do membro superior, a mão nos direciona para basicamente tudo o que nós vamos fazer. Né? Eu sempre digo o seguinte, me corrija, viu, por favor. Pode deixar. Que aí eu gosto de falar que nem o meu povo. E aí a mão tem uma importância assim como também todo membro superior, porque ele leva a comida à boca. Exatamente. Né? Leva a comida à boca e depois também, quando sai a comida, ela ajuda a fazer a limpeza. Então, tanto aqui como lá, ela é importante. Então, além de outras, tem essas 2 importâncias assim, Sim. Que também te dá uma autonomia também, né? Deixa quando está bem funcionando todo o membro, você pode fazer isso. Porque levar a comida até a boca é importante. Assim como fazer sua limpeza também é importante. Na verdade, no universo da reabilitação, onde a reabilitação do membro superior e da mão é uma especialidade dentro do mundo da reabilitação, ela não é uma coisa exclusiva da profissão do fisioterapeuta. No mundo, especialistas em membro superior e mão podem ser fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais. Então, essas 2 profissões fazem a graduação e, a partir daí, fazem a especialidade específica, se tornando reabilitadores do membro superior e da mão. Então, o membro superior e a mão, eles nos posicionam no tempo e no espaço. O membro superior, eu até brinco quando eu estou dando aula. Não é que o restante do corpo não tem importância, mas o membro superior, ele nos posiciona, ele nos direciona. É através dele que as principais funções orgânicas são
executadas. Como você falou, através das articulações do membro superior, eu consigo, junto com a mão, levar a comida à boca, eu consigo pentear o cabelo, eu consigo fazer inúmeras funções. E, às vezes, um simples trauma, com uma pequena disfunção, gera todo o comprometimento da unidade articular do membro superior, não somente da mão, mas às vezes o cotovelo não funciona bem, o paciente tem uma dor no ombro e não consegue levar o braço para levar a mão ao rosto, levar a mão à cabeça, e tudo isso gera um comprometimento de função severo. E isso é tão importante, tá, gente? Ó, estamos falando aqui, tá, de mão, ó. Botando a mão para funcionar. Certo? Imagina se eu tivesse alguma lesão. Esse simples aqui, que a gente diz que é um simples, né? Que na realidade não é um simples movimento. Né? Na É verdade, complexo. nesse movimento, você usou o membro superior todo, né? Se fôssemos Membro falar de superior fisioterapia, na cadeia cinética do membro superior todo. Mão, Exatamente. cotovelo, punho, ombro, Ombro. dedo, pescoço. Até o pescoço, tá, gente? Para você ver. Professora, me diga uma coisa. Quais são as principais alterações na mão, com relação às principais patologias no seu dia a dia? Tanto traumática como não traumática. Bom, no nosso dia a dia, se for pensar na academia, dentro da universidade, o nosso universo passeia muito nas patologias reumatológicas, principalmente nas artroses da mão, que são conhecidas como OA de mão ou osteoartrose das mãos. Então, aí a gente vem o dedo em pescoço de cisne, o dedo em martelo, o dedo em botoeira, os desvios laterais dos dedos, que são os desvios em direção ao dedo mínimo, conhecido como mão em vendaval. Depois, se você quiser, a gente pode apresentar algumas imagens para o público poder entender melhor o que é. Existe a artrite reumatoide, a artrite idiopática juvenil. Muita gente acha que artrites e artrose são patologias, doenças exclusivas de pessoas idosas, mas não são. Hoje, adultos jovens e crianças, principalmente nas patologias como artrite idiopática juvenil, elas são acometidas. E elas têm um comprometimento funcional muito grande, que envolve não somente o membro superior. Ah, fantástico. E falando nisso, ô Arthur, preparou aí. Hein, Flávio? É porque nós temos aqui toda uma equipe, tá, gente? A gente tem aqui o Flávio, nós temos aqui o André, nós temos aqui a Ana Paula, e de vez em quando surge um Arthur, entendeu? Um Felipe... Mas tudo isso é da minha cabeça também, tá, gente? Até porque a equipe tá aumentando, tá? Vamos lá, Flávio. Então, vamos lá, professora. Todo seu essa imagem. Bom, essa é uma imagem de um paciente com uma risartrose do polegar, que é uma artrose específica de uma articulação que fica na base do polegar, que tem um nome bem grande chamado carpo metacarpiana do polegar. E essa artrose, também conhecida como risartrose, tem esse nome específico porque acomete principalmente o polegar. E muitas vezes o paciente tem, primeiro, a deformidade e o posicionamento do dedo alterado. Ele deixa de conseguir fazer essa posição do ozinho, que a gente chama de posição de pinça entre os primeiros dois dedos, polegar e indicador. E ele pode sentir dor, limitação de movimento, fraqueza, dificuldade de segurar objetos. O movimento que a gente faz de segurar a xícara passa a ser um movimento de dificuldade. Então, nessa imagem, a gente tem a mão com o posicionamento característico da artrose. Lá em cima tem tipo 3, que seria a classificação nível 3, mas ele pode ser uma evolução e evoluir para uma complicação maior do que essa que está aí. O paciente pode ser tratado de forma conservadora. Quando a gente diz conservador, a gente fala em fazer fisioterapia. E dentro da especialidade da mão, o especialista na mão, na fisioterapia e na terapia ocupacional, ou seja, o terapeuta de mão, ele confecciona órteses sob medidas. Essa azul é uma órtese confeccionada no material chamado termoplast. É uma órtese que não é vendida em larga escala, ela não é feita a tamanho P, M, G. Ela é uma órtese em que o paciente vai no nosso consultório, a gente observa todo o contorno da mão do paciente, faz um molde específico e padroniza essa órtese para o paciente. Qual é a diferença em comprar uma pronta e fazer uma órtese específica para você? Além da individualidade, a órtese confeccionada de forma padronizada, ela respeita os contornos anatômicos e é possível, na hora da confecção da órtese, graduar
e moldar o posicionamento adequado do dedo para ele voltar sem sacrificar a articulação, gerando dor, compressão, sobrecarga articular, ou seja, é possível dar proteção articular a esse local que já está sofrendo com problema de artrose. Fantástico. Vamos lá, Flávio. E aí, professora? Essa já é uma mão acometida por uma artrite reumatoide. Essa paciente é uma paciente idosa. Se vocês observarem as setas, elas mostram o desvio lateral em direção ao último dedo, que é o dedo mínimo. Essa mão, o nome dela se chama mão em vendaval, porque a mão do paciente tem esse desvio lateral. E a parte superior da mão, que seria os metacarpos, que é a articulação da dobradiça do dedo, nessa posição que se chama intrínseco plus, ela forma esses volumes que são sinovites, um processo inflamatório, e isso, quando o paciente tenta abrir a mão, ele perde função e perde força, porque a musculatura de dentro da mão começa a enfraquecer e os tendões da mão não conseguem mais organizar o movimento. Então, aquela ali é uma órtese confeccionada de um material diferente da primeira foto. É um neoprene, que é um material em tecido, conhecido como velcro Japão, que tem uma tensão elástica, onde a gente consegue, de acordo com os velcros e a tensão desse elástico, reposicionar a mão do paciente. Então, a gente sai dessa condição que muitas vezes caracteriza uma disfunção, ou seja, o paciente deixa de conseguir fazer o movimento, a atividade do dia a dia, a atividade do trabalho, e ele passa a ser um paciente com independência funcional através do uso da órtese. Então, só com o uso da órtese, nesse caso assim, lá é um paciente que não consegue nem pegar uma xícara. Muitas vezes, sim. É isso, fazer. E aí fica dependente da família. Tem alguém que tem que cuidar dele, tem que fazer as coisas para ele. Ou ele precisa ter instrumentos adaptados. Por exemplo, se ele não consegue vir fazer a órtese, não consegue ter um tratamento especializado nem com um médico da mão, o ortopedista da mão, ou com um ortopedista ou um reumatologista, e não consegue vir para um fisioterapeuta especializado na mão. Então, vai ter que se lançar mão de adaptar os instrumentos domiciliares. E muitas vezes isso gera um custo muito maior. Porque imagine a variedade de instrumentos domiciliares que existem, como escova de dente, escova de cabelo, abotoar os botões da roupa, puxar o fecheclé, ir ao banheiro. Então, você vai ter que adaptar tudo. E quando você reposiciona os dedos, você protege a articulação e permite que essa mão volte a ter uma funcionalidade muito maior. Torna-se o paciente mais independente. Isso. Lembrando que a órtese, ela não é uma eliminação desse sintoma. Ela é um alinhamento e uma estabilização. Esse tipo de alteração, quando é necessário, ela tem que passar por um procedimento cirúrgico para, sem o posicionamento da órtese, volte a ser uma mão 100% alinhada. Volto a dizer, a órtese, ela é confeccionada sob medida. É analisado se o paciente é realmente um paciente eleito para o uso dela. Ela não pode ser usada de forma desorientada, ou seja, o paciente não pode usar de forma aleatória. Precisa de supervisão e orientação. Eu sempre digo, você tem que ter uma supervisão de um profissional, né, para te orientar tudo direitinho, mas essa órtese também é um caminho também para que, se eu tiver um paciente idoso, se eu tenho um paciente com comorbidade, exatamente, tá certo? Que aí você diz, pô, não tem como operar. Então, você pode fazer o uso inicial, né? Assim, a primeira conduta, usar ela e, entre aspas, a questão da funcionalidade. Estamos falando aqui não de estética, da funcionalidade. Exatamente. Ela se resolve. Funcionalidade, conforto, redução do desconforto da dor e independência funcional, que é o principal. Que é o principal. Vamos lá, Flávio. Saindo um pouco da mão, mas voltando para as órteses, né? Como eu falei, a especialidade da mão, ela confecciona as adaptações funcionais, mas ela não se restringe apenas à mão e o membro superior. A gente também confecciona a órtese para o pé. Então, aqui a gente tem o exemplo de um joanete, como muita gente conhece, que é o hallux valgo. Esse pé é um pé de um adolescente, né? Não é um pé de uma pessoa idosa. Então, o joanete não é somente nas mulheres, não é somente no adulto e no idoso. Esse é um paciente jovem, adolescente, do sexo masculino, que desenvolveu um joanete por desequilíbrio da musculatura intrínseca do pé. E aí, ele não foi eleito como cirúrgico, por estar ainda na fase de crescimento e desenvolvimento,
E o cirurgião ortopedista do pé responsável solicitou que a gente fizesse uma análise se esse paciente seria um indicativo para fazer a órtese. E aí ele está em tratamento usando essa órtese que a gente confecciona lá na clínica. Ela é uma órtese híbrida. Por que híbrida? Ela é mista. Ela tem a parte rígida, que é essa parte preta furadinha, que é o termoplast, e as partes superiores são de velcro e neoprene, que é o mesmo neoprene das imagens anteriores que eu mostrei. E aí ele usa essa órtese noturna para tentar manter o alinhamento associado à fisioterapia para ganhar função, mobilidade e força da musculatura intrínseca. Perfeito. Vamos lá? E aí? Tem como rodar? Essa imagem tem um videozinho. Esse vídeo, como a imagem já mostra, né? Mostra o travamento do dedo, que é o famoso dedo em gatilho, que pode acontecer por sobrecarga em pacientes que trabalham em muitas atividades que sobrecarregam a região da mão, ou até mesmo por um princípio artrítico da mão. E aí tem 2 modelos de órteses que permitem que, usando as órteses, o paciente não tenha mais esse travamento. Então, como é que a gente escolhe os 2 modelos? O primeiro é um modelo que estabiliza apenas a primeira articulação, que é a metacarpofalangiana do dedo, onde existe uma estrutura chamada polia, que é uma estrutura que recobre o tendão, que ajuda a dobrar o dedo, flexionar o dedo. Então, essa é a polia A1, que fica nessa região onde a gente posiciona o anel. E a segunda fica no meio do dedo, que é na primeira articulação do dedo, a interfalangiana, que se chama polia A3. Então, o paciente, usando qualquer uma das duas, a gente consegue estabilizar a articulação e evitar que haja o travamento mostrado no vídeo da primeira imagem. E essa agora? Essa aqui a gente volta para as artroses da mão, que são as OAs de mão ou osteoartrose da mão. Então, aqui a gente já tem a mão de uma paciente idosa com deformidades em todos os dedos da mão. Então, a gente tem aqui aquele polegar, né, inclinadinho, que passou na nossa primeira imagem de risartrose do polegar. A gente tem um desvio lateral dessa articulação do dedo indicador com um nódulo de extremidade distal, que é um sinal de inflamação, que se chama sinovite. Um aumento de volume no terceiro dedo com outro desvio da ponta do dedo. Uma alteração também no quarto dedo e outra no quinto dedo. E aí, como a gente conseguiu, se vocês olharem na segunda imagem, o dedo já está bem mais fininho, sem edema, mais magrinho. A gente não contemplou esse quarto dedo com uma órtese, mas os outros 3 a gente realinhou e reposicionou. Então, uma pergunta que todos os pacientes fazem: depois que eu botar essas órteses, essa deformidade vai desaparecer? É importante ressaltar que a órtese, ela alinha, estabiliza, como eu já falei anteriormente, mas a correção vai depender do estágio da doença. Muitas vezes o processo de degeneração da articulação, ele já evoluiu e a necessidade da órtese é para estabilizar. Mas o que já aconteceu de destruição e degeneração na articulação não vai mais poder ser recuperado. Aí o paciente pode perguntar: então eu não vou ter mais função na mão? Justamente ao contrário. Usando a órtese, eu estabilizo como auxiliar. A órtese é um mecanismo auxiliar e aí eu consigo dar mais função a essa mão. Muito bem. Então, veja só. Então, nós temos aqui essa sessão aqui de fotos. Essa é uma sessão de evolução, né? A gente tem um paciente com uma OA de mão predominante no meio do dedo, que é a articulação interfalangiana proximal. Isso foi no dia da avaliação. Aqui foi quando o paciente fez a primeira sessão, onde a gente tratou e confeccionou a órtese. É importante observar o posicionamento dos dedos na outra imagem. E aqui a gente já tem o dedo mais alinhado, com um aumento de flexão da articulação de forma evolutiva. E vejam que a gente conseguiu isso num espaço bem pequenininho, né? O paciente fez a avaliação, fez a primeira sessão e fez a segunda sessão, onde a gente já consegue dar a ele mais conforto e mais estabilidade. E aí, Flávio? Então, muito bem, pessoal. Veja só, né? Isso foi uma grande aula aqui que a gente teve nesse resumo. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: a vida, ela se expressa nos gestos, né? E você tratar e você recuperar um movimento
é trazer para o paciente liberdade e dignidade. Então, é isso que a gente tem que ter isso em mente. É isso que a gente está falando aqui. Professora Candice, um caso marcante, assim, desde que você pegou, foi desafiador. Desafiador. Desafiador geralmente são as lesões traumáticas bem complexas. Por exemplo, os pacientes politraumatizados, que são pacientes que às vezes têm múltiplas fraturas associadas a lesões de nervos do membro superior, associada à lesão tendínea. Então, nos últimos meses, a gente teve um caso bem desafiador de um paciente que sofreu um acidente automobilístico no interior aqui de Alagoas, e esse paciente praticamente teve o braço mutilado e foi feita uma reconstrução a nível de ombro, a nível de antebraço, a nível de punho e a nível de mão. E aí esse paciente teve múltiplas fraturas, passou por diversos procedimentos cirúrgicos, e nesse período que ele ficou fazendo os procedimentos cirúrgicos, os intervalos de cada procedimento cirúrgico, ele imediatamente recomeçava a fisioterapia, e a gente foi construindo, junto com o cirurgião específico de cada etapa cirúrgica dele, um novo plano terapêutico. Várias órteses foram confeccionadas para posicionar melhor esse paciente, até que a gente terminou com a alta e retorno dele à função. E o mais interessante, o que a gente vem falando desde o começo do programa, funcionalidade, que você vem ressaltando. A maior preocupação desse paciente é que ele é fotógrafo profissional. Então, o que ele mais perguntava durante as sessões, e que foi a primeira pergunta dele: você acha mesmo que eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz? Eu sempre respondo: o que depender do que eu sei fazer e do que você me ajudar a fazer, a gente tenta chegar lá. E, para a felicidade da gente, ele hoje voltou para a profissão dele, ele voltou a ser fotógrafo. Fotógrafo, né? Fotógrafo É profissional. gratificante? Demais. É muito gratificante. Eu costumo dizer que nem relógio trabalha de graça. Mas o maior pagamento, sem medo de clichê, é você saber que o conhecimento que você foi presenteado por Deus permite melhorar a função de alguém. Isso. É algo muito impressionante. Você saber, por mais que a gente passe no dia a dia, a estrada é grande, são 25 anos estudando, tentando se qualificar, correndo atrás de cursos, formações, mas quando você se depara na frente de um paciente, sempre é um desafio novo, principalmente quando é um paciente complexo, com múltiplas lesões, em que cada etapa você vai ter que construir junto com ele. E uma coisa que eu sempre tomei isso como meta profissional: um paciente que ele consegue compreender a gravidade do que ele tem e qual a real participação dele no curso de tratamento, ele ajuda o profissional que cuida dele. Não é só o fisioterapeuta, ele ajuda o médico que fez a cirurgia dele, porque ele sabe que ele tem que respeitar os limites daquele procedimento cirúrgico para não destruir o que foi reconstruído na cirurgia. Se ele entende o que vai ser feito na fisioterapia, ele é co-participante do tratamento, então ele sabe se comportar, ele respeita os limites terapêuticos, ele executa as atividades, porque todo paciente recebe uma atividade domiciliar. A fisioterapia não se restringe apenas ao consultório, à clínica. Todo paciente do nosso serviço, que é a Quiros Reabilitação Integrada, ele tem acesso no próprio celular dele a um patamar de exercícios e vídeos que são treinados com ele em cada sessão para ele executar em casa. Porque isso mantém a progressão, a evolução dele. E nos ajuda a acelerar o processo de cura, porque a fisioterapia, o processo de reabilitação, ele é custoso. Ele não é custoso só no tempo, ele é custoso financeiramente. Não que o fisioterapeuta não deva cobrar, não é desse custo que eu estou falando. Mas quando você fala de alguém que deixou de fazer uma atividade, ele deixou de produzir. Ele deixou de trabalhar, ele deixou de contribuir com as atividades dele do dia a dia. E isso gera inúmeras complicações, tanto emocionais quanto pessoais. Então, quando o paciente consegue aderir ao tratamento, eu digo que vai todo mundo ficar feliz e corre para o abraço, né? O paciente melhora, o cirurgião fica contente e o terapeuta fica contente também. Exatamente. Agora, você falando nisso aqui, eu vou pegar uma deixa, é o seguinte: a gente está falando da parte física, né? Isso aí tudo. Mas eu sempre gosto de dizer que o paciente,
né? Ele tem uma tríade, assim. Eu tenho a parte física, eu tenho a parte mental, que eu sempre gosto mental barra psicológica, e tem a parte espiritual. Então, se você é assim, você já falou aqui, mas eu gostaria. Você acredita, se você tiver uma pessoa, né, um paciente com a parte mental e espiritual bem resolvida, ajuda a melhorar o resultado? Ajuda, com certeza. E até não só o paciente. Muitas vezes é preciso ter algum familiar que participe de alguma coisa naquele momento do paciente. Porque muitas vezes a gente só enxerga a família do paciente muito próxima daquele indivíduo mais debilitado, do idoso ou da criança. Mas o paciente do trauma, muitas vezes, ele se sente fragilizado demais. E isso independe do tamanho da lesão. Você pode ter um politraumatizado com o braço todo comprometido, com o astral lá em cima. E você pode ter alguém com um corte no dedo que ficou com uma cicatriz grande, que toda vez que ele olha para a cicatriz, ele se sente incomodado, preterido, diferente dos demais. E tudo isso gera um comprometimento, uma adesão ao tratamento. E o paciente que não adere ao tratamento, por mais que os profissionais envolvidos no plano terapêutico consigam saber o que fazer, se ele não tem uma boa adesão ao tratamento, ele não deixa o profissional atuar da maneira que deve se atuar, porque ele não segue as orientações. Isso. Você falando nisso me lembrou agora de uns pacientes que eu atendo lá na RBS e que eu sempre falo o seguinte, ele diz até que é um pouquinho diferente. Ele fala, doutor, o que é que o senhor diz? Eu digo, não, vou falar científico. Eu vou apenas aqui falar para o senhor o que é que pode ser feito. Agora, se o senhor vai fazer ou não, aí é uma outra história. E aí eu vou dizer o seguinte, o senhor fazendo, quais são os benefícios? Se o senhor não fizer, o que é que pode acontecer tecnicamente? Então, é. O senhor vai passar remédio? Depende. Depende. O senhor vai querer usar remédio? Eu falo, vai, doutor. Qual é a dor? Qual é o nível de dor? Então a gente começa a conversar. Então a gente tem que começar a mudar também o seguinte, aquele negócio, o médico, no caso assim, faz isso aqui como uma receita de bolo. Não, eu acho que você tem que conhecer o paciente. Você tem que ver a parte também, assim, eu sempre gosto de falar. Hoje em dia, na minha anamnese ficou, como é que está o teu sono? Como é que está a tua ansiedade? Você trabalha com o quê? Por que eu digo isso? Porque o cara muitas vezes chega com uma dor de coluna, tá? Você é um pouco assim, sai com dor de coluna. Aí eu tome remédio, um analgésico, um meu relaxante. Você não resolveu o caso. Às vezes você vai ficar até assintomático, vai ficar sem dor, mas o teu problema está lá. Então daqui a pouco vai de novo, aí daqui a pouco você vai entrar naquela, dizer, esse remédio parece água. Porque não foi. Então a gente tem que começar a olhar o paciente, mas de uma maneira holística, entendeu? Para que a gente possa ajudar. Só que como você falou, para isso a gente requer tempo, né? A gente requer estudo para que a gente possa entender o ser humano como um todo. E isso não é barato. Exatamente. Você tocou num ponto importante que é o avaliar. É intrínseco na população no geral que a avaliação existe com o profissional médico, mas todo profissional da saúde, ele precisa conhecer o doente dentro do universo da sua especialidade. Perfeito. Então, eu não posso, enquanto fisioterapeuta, reabilitadora da musculoesquelética, da reumatologia, do membro superior e da mão, tentar basear um plano terapêutico específico para o meu paciente baseado apenas no nome de uma doença. O nome da doença é um diagnóstico médico que tem as características da doença, mas eu preciso saber o nome da doença e entender o que é essa doença, o que é essa lesão musculoesquelética, reumatológica, o que a artrose causa de disfunção. Eu, enquanto reabilitador, fisioterapeuta, preciso instigar e entender no meu paciente onde estão os déficits de função dele. O que é que ele precisa recuperar? O que é que está parcialmente perdido? O que é que está totalmente perdido? O que é que tem limitado? O que é que eu posso fazer enquanto plano e ação de tratamento? Que recurso eu vou fazer com ele, além do medicamento que ele está tomando? Porque o medicamento, ele faz parte do tratamento. Muitas vezes a dor é quem limita a função. Eu costumo dizer, se você não tem dor, você acha que está curado. Só que não ter dor não significa estar curado.
Você Perfeito. apenas não tem o sintoma que lhe faz recuar, que é a dor. Mas muitas vezes o seu músculo não funciona bem, a sua articulação não funciona bem. Na maioria daquelas imagens que a gente viu, não são todos os pacientes que têm dor. Você olha para aquelas mãos, olha para aquele pé com o joanete e nem sempre o paciente está se queixando de dor. Mas ali existe uma alteração óssea, ali existe uma alteração de posição, ali existe uma alteração de movimento que precisa ser restaurada. Perfeito. Professora, saindo um pouquinho, tá, de mão, vamos para o cotovelo, tá? Eu gostaria, assim, eu sei que a senhora, vou falar do cotovelo, aqui a senhora vai passar o dia todo falando. Mas como a gente tem um tempo limitado, então é o seguinte, Sim. gostaria que a senhora falasse de epicondilite. Que danada é isso que o pessoal fala, epicondilite lateral e medial? Na verdade, o universo hoje das lesões do cotovelo, tratando da patologia que você citou, o nome até mudou, né? Epicondiloalgia, porque IT significa processo Processo inflamatório. inflamatório. E hoje já se sabe, os estudos já provaram que quando Perfeito. se pesquisa um cotovelo que se diz que tem epicondilite, não tem nenhum mediador químico inflamatório. Inflamatório. Destrinchando a palavra, não tem nenhum processo inflamatório naquela região. O que tem é uma alteração no tecido daquela região, Isso. que não é um processo inflamatório, mas que tem dor. Que poderia até ser chamado assim de tendinose, mas não tem como. Quando pega, pega. É. É igual que eu digo assim, vamos lá, para o tornozelo. Quando você vai falar dos ligamentos colaterais, principalmente, você, se for falar do tempo de anatomia, você tem que sair da origem para a Para a inserção. inserção. Então, teoricamente, o ligamento, que é o mais lesionado no entorse, seria fíbulo talar anterior. E na Exatamente. realidade a gente conhece mais como talo fibular anterior. Exatamente. Não é isso? Mas continue, Tudo. Aí o que acontece com o cotovelo no caso das epicondilalgias ou epicondilite, como a maioria das pessoas chamam? Então, é uma alteração que ficou conhecida como quem tem essa doença é quem joga tênis. Não se iluda com isso. Tá? A epicondilalgia lateral e medial, ou a epicondilite, como muita gente conhece, na verdade, ela pode atingir qualquer indivíduo desde que ele execute atividades de repetição com o membro superior. Claro que os atletas do tênis, do beach tênis e até do crossfit, por trabalharem muito o membro superior com cargas e movimentos repetitivos e a associação de repetição de movimento, velocidade e força de explosão geram uma sobrecarga nas estruturas músculo, ligamentar e articular. E isso pode gerar alterações ao nível da região do cotovelo, que dá origem às epicondilalgias. Pronto, eu até falo o seguinte, que quando é lateral o pessoal gosta de chamar de cotovelo de tenista e medial cotovelo de do golfista. golfista, não é isso? Só que aí eu sempre gosto de falar também que isso poderia ser lá no passado, tá? Porque hoje cada vez mais a gente vê menos profissionais mesmo, tá Isso. certo? Com esse quadro. Mas por quê? Tá, gente? Para vocês que não sabem, tá? Eu me meti a jogar tênis, né? E aí você tem que aprender certas técnicas. Primeiro, você quer ficar de frente para a quadra, mas não, você tem que ficar, na grande maioria, de lado. E aí, quando você vai pegar aquela raquetezinha que tem toda a raquete toda especial, porque senão já previne. Eu fui comprar, como sempre, eu sou pichincheiro, fui comprar a mais barata, né? Aí o meu professor disse, rapaz, essa não. Eu peguei e disse, oxe, essa é assim, que eu quero só brincar. Quando eu batia na bola, tremia. Eu sentia aquele negócio assim. Então, esse esforço e esse estímulo vibratório sobrecarregam as Vibratório. articulações. Exato. Aí ele pegou e disse, agora toma a minha. Pô, quando eu peguei a dele, que fazia assim, eu disse, nossa, nem sentia que tinha batido na bola. Na bola. E outra coisa importante é, quando a gente batia na bola mais ou menos aqui, ele brigava comigo, tá? Doutor, continua! Porque aí batia aqui, mas você tinha que continuar o arco de movimento. Exatamente. Toda vez você bate aqui, mas continua. Normalmente a gente bate e quer logo parar. Aí você vai sobrecarregar essa musculatura, a extensura. Quando a gente recebe pacientes em que a lesão musculoesquelética ou traumata ortopédica vem relacionada ao esporte, a etapa intermediária e final da reabilitação é treino e retorno do gestual esportivo. Não, uma reabilitação completa, ela não pode se limitar apenas ao processo inflamatório, ao processo de recuperar o movimento
e liberar o paciente de volta para a vida normal. Quando eu digo vida normal, é ele voltar às atividades totais. Tudo é um processo de construção. Construção. Então, treinar o gestual esportivo, fazer o desmame do processo de cura para o retorno à carga, ao treino da musculação propriamente dito, tudo isso é um processo a ser construído. E esse processo de construção faz parte de um plano individualizado de reabilitar dentro da fisioterapia. Então, vamos, só um exemplo aqui, se é mito ou verdade, tá? Porque chega muitos pacientes para mim dizendo assim, vamos falar como é que eles falam. Tendinite não tem cura. Tem sim, Tem, tem? se for bem tratada. Mas a tendinite, como o próprio nome já diz, se for ite, processo inflamatório. Então, as etapas é o que eu acabei de dizer. Você sai do processo inflamatório, o processo inflamatório, ele caminha com o trabalho de recuperar a funcionalidade das estruturas envolvidas naquele processo inflamatório, envolvendo recuperação de contração muscular, capacidade de resistência à fadiga, retorno à atividade de carga, retorno à sustentação e retorno ao esporte. E retorno ao esporte. Muitas vezes, o paciente, ele não deixa o profissional, seja ele médico e principalmente reabilitador, terminar o processo de tratamento. O paciente, muitas vezes, ele é imediatista. Ele tem uma patologia crônica e ele quer ficar bom com 5 dias. Isso não vai acontecer. A gente recebe muito atleta que chega para a gente e diz assim, eu tenho um campeonato daqui a 1 mês. Eu jogo? Não, não joga. Porque ele não vai estar pronto para a carga. Você acabou de dar o exemplo da raquete, do estímulo vibratório, do gestual completo do movimento. Então, tudo isso requer tempo. O músculo não vai passar do processo de inflamação e voltar a ter sua capacidade original antes da lesão em 1 mês, não. Isso não vai acontecer. Você até pode isolar a dor e preparar esse atleta para jogar, mas quando ele terminar o jogo, ele volta para se reabilitar de novo. Mas é interessante mesmo esse negócio do imediatismo. E principalmente quando é atleta. Sim. E só vem procurar a gente assim, ó, daqui a 2 semanas, daqui a 3, a 1 mês, eu vou ter que participar. Opa, aí eu sou ortopedista. Eu não sou Deus não, viu? Lá na Quiros, a gente tem um nicho bem característico de atletas. Os atletas da vaquejada. Meus atletas derrubam arrobas. Eles estão em cima do cavalo para derrubar o boi na faixa. Então, imagine a força que eles têm que ter na mão, no cotovelo, no ombro. Aí, imagine uma epicondilologia num cara que vai subir no cavalo para derrubar o boi. Então, às vezes, ele chega e diz assim, eu já paguei a senha. A senha, como eles dizem, é o que eles pagaram para competir. E isso é daqui a 20 dias, daqui a 10 dias. Esse, geralmente, é o nosso universo. Mas não diga para eles não, sabe? Eu fico sempre torcendo pro boi, viu? Para o boi derrubar ele daquele cavalo, aquele ali. Mas tudo bem, não tem nada a ver, mas... Diga isso não a eles. Não, diga não, diga não. E ninguém também tá ouvindo, nem vendo, tá certo, gente? Ninguém. Professor, a senhora vê que a gente tá aqui, quando tá no papo, como a gente tá começando a gostar, tem umas aí vem aquele pessoal ali, né, que fica a plaquinha, não sei o quê, não sei o quê. É assim, tá, gente? Veja. Tá? Pressão. Mas eles estão com a plaquinha porque a gente termina esse para fazer um próximo. Para fazer um próximo. É verdade, é verdade. Fazer uma série. Fazer uma série. É, muito bem. Boa ideia. Chamar uns vaqueiros para conversar aqui. Uns vaqueiros, né? Eu prefiro... Os tenistas. Também, mas eu prefiro aquela carnezinha, sabe? Conversar com meio da carne, do que derrubar o bichinho. Sim. Aí deixa pra lá. Agora, pra gente falar um pouquinho de ombro, pra não dizer que a gente não falou de ombro, eu gostaria assim, né? Só falar de síndrome do manguito rotador. Na verdade, a síndrome do manguito rotador, ou lesão de manguito rotador, ela pode ter 2 caminhos, o cirúrgico e o não cirúrgico. Dentro do universo científico, desde que saiu o último estudo relevante em 2020 e 2022, um estudo, um ensaio clínico controlado e randomizado, que é o estudo onde se testa se tal método ou tal função ou tal produto é diferente de outro e tem um resultado final, onde se comparou tratar por, em média, 90 dias de forma conservadora, fazendo uma reabilitação específica focada no alinhamento postural, na recuperação funcional, na recuperação muscular, no gestual e na biomecânica específica do ombro, da cintura escapular e da cervical, porque lá atrás
Até quando a gente ainda dava aula, ninguém dava tanta importância cervical. Não sei se você lembra quando a gente começava a fazer as práticas de anatomia palpatória dentro das nossas aulas práticas de traumato-ortopedia, que os alunos ficavam perguntando para que eu vou investigar a cervical se o professor está dando aula de ombro. Mas hoje já está provado. Quem tem lesão no ombro precisa se analisar a musculatura que envolve a cervical por causa do posicionamento. Então, a gente não trata ombro, a gente trata o complexo articular do ombro e cintura escapular. Então, esse estudo, ele mostrou que entre comparar quem fez cirurgia para o manguito rotador e quem tratou conservadora no tempo correto, que é, em média, um tratamento conservador que não é menor do que 90 dias. Então, o imediatismo para deixar o manguito rotador bom não existe. Esse paciente sabe que vai ficar dentro da fisioterapia por, em média, 90 dias. Quando eu digo 90, não é que ele vai passar 90 dias com dor. Ele vai passar pelo processo de recuperação. Então, esse estudo mostrou que o resultado final entre não operar e operar era igual. Os dois universos melhoraram. Melhoraram, né? Me diga assim, qual o papel da fisioterapia na longevidade? Principalmente falando em pacientes de 60, 70, 80 anos. Bom, o papel na longevidade é muito importante, porque hoje a gente tem cada vez mais o idoso ativo, o idoso produtivo. Eu costumo dizer que é o idoso produtivo. Então, ele pratica esporte, ele tem independência funcional, ele não é a vozinha do crochê. Ele não é o vozinho do dominó na praça. Mas é bom, eu gosto de jogar lá na praça. Sim, com certeza. Então, quando a gente fala no papel da fisioterapia, precisa se perder essa mistificação de que fazer fisioterapia é apenas para curar a dor ou uma lesão. Fazer fisioterapia existe a fase pré, durante e pós e preventiva. Então, quando eu termino o tratamento de uma lesão, por exemplo, se eu sou um idoso de vida ativa, então eu pratico uma atividade física regular e eu tive, vamos supor, uma capsulite adesiva no ombro, meu ombro ficou congelado, travado, e eu reabilitei esse idoso, eu preciso trabalhar com ele um plano terapêutico preventivo para que isso não volte a acontecer. Ah, eu sou um idoso que tive uma fratura no cotovelo e fiquei por 3 meses sem conseguir jogar meu tênis. Então, de novo, nesse trabalho do processo de recuperação dessa lesão do cotovelo, eu vou reabilitar o membro superior como um todo, vou chegar na fase de retorno ao esporte e criar um plano terapêutico preventivo para que esse paciente não volte a ter complicações a nível de musculatura de cotovelo, de estrutura ligamentar de cotovelo e assim por diante. Professora, qual seria uma dica rapidinha assim, para exercícios domiciliares? Uma dica para exercícios domiciliares. Na verdade, eu não recomendo exercício domiciliar nenhum sem supervisão. Não é que você precise ter o profissional da reabilitação dentro da sua casa, mas você precisa, pelo menos, fazer uma consulta prévia para que esse reabilitador possa conhecer o seu perfil biomecânico, entender a sua necessidade real e funcional e adequar esse exercício domiciliar, que não deixa de ser um plano de tratamento, à sua realidade funcional. E aí sim você tem um plano. Não dá para pegar um guia de exercícios no YouTube ou no Google e fazer aleatoriamente, porque o que serve para Chico não serve para Francisco. Isso é verdade. E eu sempre digo o seguinte, gente, a gente tem que ter um profissional acompanhando. É aquilo que eu falo, é orientar. Orientar. Tá? Você vai orientar, você vai dar seguimento. Muitas vezes não é nem preciso você vai no primeiro, só vai voltar daqui, agora eu quero que você faça isso, e como a senhora falou, hoje está tudo mais fácil, a gente pode mandar aqui pelo celular tudo, pode ter essa conectividade com o paciente, e aí você vai ter maior segurança. E tem uma coisa bem importante, não sei se a gente ainda tem tempo para falar, porque a galera tá ali só olhando para a gente, né? Daqui a pouco sobe uma placa nova, mas o que é importante, o retorno aos profissionais responsáveis pelo tratamento. É uma cadeia. Se eu venho da ortopedia, da reumatologia, do especialista do ombro, do especialista do cotovelo, do especialista da mão, do joelho, do pé, eu tenho que ter um retorno periódico para, depois do meu processo de reabilitação, ele finalizar a etapa clínica, porque a etapa terapêutica é também de uma outra finalização. E, assim, uma coisa que a gente sempre conseguiu fazer trabalhando junto, trocar as informações entre o paciente. Perfeito. Então, quando a gente consegue conversar com o profissional e dividir esse paciente, a finalização e o transcorrer do tratamento dele é fluido, é produtivo, o resultado é muito melhor. Muito melhor.
Professora, a conversa tá deliciosa. Com a senhora a gente vai fazer uma série. Vamos fazer Boa uma ideia, série. tá certo, sobre isso. Mas estamos chegando, tá? Suas Já considerações já o sino toca. finais já estão querendo. Bom, as considerações finais é deixar um recado para o seu Sim. público. Agora me diga uma coisa seguinte. Se eu quero também procurar, tá? A professora doutora Ana Candice. Você aproveita e você já faça aí. Já Tá. diga onde é que eu posso encontrar. Tá certo. Então, um recado final, né, para o seu público do Mais Que Ortopedia. Em relação à reabilitação, à fisioterapia, procure sempre um profissional especializado que possa avaliar você como uma consulta inicial, para que ele possa conhecer o seu problema, a sua lesão, as suas limitações funcionais. Em relação aos nossos serviços, vocês podem me encontrar na Clínica Quiros Reabilitação Integrada, que fica no The Square Park Office, aqui em Maceió, né? E seguir a nossa página no Instagram, @Quiros Reabilitação. E também nós prestamos atendimento junto aos alunos da minha disciplina na Uncisal, no curso de fisioterapia. Então, são os 2 lugares onde vocês podem me encontrar. Não encontrar, né? Pois bem, gente. A conversa tá gostosa. Eu, pelo menos, assim, tá? Muito animado. Como sempre, eu aprendo. Mas estamos chegando ao grande final de mais um episódio que mais que ortopedia. Onde aqui a gente fala mais que medicina, a gente fala mais que ortopedia. Aqui a gente fala de vida. E vida com qualidade. Esse episódio, mais uma vez, é voltado para você. E você que ficou até agora, tá? Nos assistindo, nos ouvindo, não se esqueça, se ainda não está inscrito no canal Mais Que Ortopedia, inscreva-se agora. Você está sendo convidado a participar dessa grande equipe para você obter conhecimento com profissionais de alta relevância. Com profissionais que estudaram, não é que caíram de paraquedas, não. Que lutaram, que foram atrás e que agora, tá? A gente faz um recorte, tá bem bonitinho, tá lá, ó, como tá aqui, ó, doutora Candice, doutor Rogério, mas teve toda uma trajetória. Tudo isso para lhe atender. Então, inscreva-se aqui no canal, você comente, seja sincero, não tenha medo, tá certo? Você compartilhe e você ative também os sininhos. É muito importante, porque toda vez que a gente colocar o assunto lá no canal RBS, você será avisado. Então, é importantíssimo você curtir, você compartilhar, para a gente possa formar uma grande família. Esse é o objetivo, formar uma grande família mais que ortopedia. Então, a você que ficou até agora, meu muito obrigado e até o próximo episódio.